A obediência é uma virtude, mas não significa dizer que a obediência é sempre cômoda. Eu me lembro que na minha infância, na minha adolescência, com pais muito carinhosos, mas ao mesmo tempo muito exigentes naquilo que eu precisava ser e fazer, eu, meu irmão, minhas irmãs, eram sempre submetidos a ordens paternais, maternais, que nós precisávamos cumprir para o nosso bem, né? Então, eu sempre procurei obedecer, embora eu tenha sido um menino muito levado, né? Muito ativo, e nós fazíamos coisas que eram bem interessantes, né? Eu cortava grama com aquela tesoura que hoje não existe mais, né? A gente cuidava da nossa casa, a gente lavava chão, a gente fazia com meu pai dedetização. Uma vez a gente abriu uma tampa de esgoto que saiu umas 2.532 baratas. E a gente fazia, eu me lembro ali com 9, 10 anos, participando dessas atividades. Meu pai, filho de agricultor, foi estudante, foi agricultor e também estudante agrotécnico. Então, mas nem sempre, e a piscina lá de casa, havia uma piscina na casa que nós morávamos, nós também limpávamos os rejuntes, né? Máscarazinha para mergulhar, escova. Mas eu confesso que nem sempre a obediência era algo cômodo, tá? Também não era cômodo quando, e eu acho que essa é a receita da unidade que eu tenho com os meus irmãos, e especialmente meu irmão, né? 2 homens, quando a gente brigava, meu pai tinha uma técnica de reconciliação, que eu era obrigado a participar, que eu não gostava de jeito nenhum. Eu tinha que cheirar o sovaco do meu irmão, e ele o meu. Então, a gente não sabe se sentia nojinho ou a gente achava graça. Cheire o sovaco do seu irmão. Não, pai, não. Até hoje o odor do sovaco do meu irmão está no meu nariz. Mas aquilo nos aproximou muito, né? E esses métodos de resolução de conflito rápidos eram coisas que eram próprias de obediência, mas uma obediência incômoda. A gente, às vezes, acha que só deve fazer aquilo que gosta, dentro, inclusive, de um padrão de obediência básico a Deus. Refraseando, a gente acha que obedecer a Deus é sempre cômodo, e se não for cômodo, nós talvez não estejamos diante de uma ordem divina. Afinal, por que Deus me pediria para fazer algo que me é incômodo? E o livro que nós vamos estudar hoje, eu digo livro porque praticamente a minha intenção é cobrir o grande escopo do livro, e desse livro de 4 capítulos, 4 pequenos capítulos no Velho Testamento, o livro de Jonas, que é uma história que eu preciso contar para vocês sobre um homem que não quis viver, e isso até o fim, obedecer em processo de inconveniência. Uma obediência inconveniente, uma obediência indigesta, uma obediência cercada por uma recusa interior, pois ele temia os efeitos da sua obediência. Antes da gente ler, será o capítulo 3 do livro do profeta Jonas. Antes da gente ler o capítulo 3, é um livro pequeno, sugiro até que você leia. De tempos em tempos eu trago esse livro, para que a gente entenda que não só faz o que quer, e que vida com Deus tem implicações de obediência irrestrita. Incômoda, é bem verdade. Triste, fedorenta, em certos pontos. Mas, obediência. E a história é mais ou menos o seguinte. Deus chegou para um profeta de Israel, chamado Jonas, filho de Amitai, e disse a ele que fosse até a cidade, a grande cidade de Nínive, uma cidade extremamente má,
sanguinária, que desenvolveu os mais terríveis métodos de tortura com os inimigos de outras nações em guerra. Atribui-se aos ninivitas a criação do método de morte precedida de profunda tortura que nós conhecemos hoje como empalamento. O empalamento se dava através da inserção, procurarei ser o mais técnico, da inserção de uma grande vara pontiaguda, como um lápis comum gigante. A introdução desse vestígio, desse instrumento perfurante, dilacerante, a inserção no ânus dos inimigos, até que este instrumento saísse pela boca deles. Empalamento. Era assim que eles matavam os inimigos. Os ninivitas eram violentos. Eles eram maus. Eles não eram o tipo de amigo que nós iríamos desejar para nós. Eles eram traiçoeiros. Eles eram um tipo de expressão agigantada da maldade. E Jonas sabia todas essas histórias. Ele conhecia todos os contos, todas as memórias que se davam a respeito da cidade de Nínive e seus ninivitas, e os ninivitas. Mas Deus disse, olha, eu quero que você vá lá, e você pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Isso aqui é uma metáfora de transbordamento. Subir à presença. Ou seja, Deus, na referência das alturas, a maldade de Nínive foi enchendo o copo. Foi enchendo o copo. Foi enchendo o copo. E transbordou o cálice da ira do Senhor. Vá lá. E pregue juízo sobre esse povo. Bem, Jonas, diante da ordem de Deus, no verso 3 do capítulo 1, daqui a pouco a gente vai ler, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Se você pegar o mapa antigo, a cidade de Nínive estava para um lado e a de Tarsis para o lado completamente contrário. E Jonas decide, ao invés de obedecer a Deus e ir para Nínive, ele vai para Tarsis, ele toma o caminho inverso. E quantas vezes na vida a gente não quer tomar o caminho inverso daquilo que é o que nós devemos fazer. Nós não queremos fazer, mas nós devemos fazer por um imperativo de obediência. Às vezes há um sovaco na nossa frente, mas nós optamos pelo caminho inverso e nós preferimos cheirar rosas. Inclusive, a partir dessa idade, a gente foi crescendo, eu digo, Milton, já que a gente tem que cheirar o sovaco um do outro, começa a colocar leite de rosa nesse negócio aí. E eu me comprometo a fazer o mesmo. Mas o fato é que nós preferimos aquilo que não nos é desagradável, só que Jonas tinha um motivo oculto que só vai sendo desvelado à medida em que a narração desse pequeno livro, que eu te aconselho ler antes da segunda chegar, isso vai te ajudar a tomar decisões importantes. Eis que te digo, não sei se é o Senhor, mas eu te digo, lê este livro, porque ele vai te ajudar essa semana. E aí Jonas diz, eu vou para Tarsis, eu vou para o cômodo. Aí ele vai para Jope. Jope fica às margens do mar Mediterrâneo, gente, ali nas proximidades da atual Tel Aviv. Ele vai para Jope para pegar um navio.
Quem conhece aquele mar Mediterrâneo, que também é um mar que banha as ilhas gregas, que banha Chipre, né, que banha ali o arquipélago da antiga Creta, com várias ilhotas ali pequenas, banha as margens da Capadócia, é lindo demais, a bota itálica. Então ele escolheu pegar um navio para o Mediterrâneo. Se eu vou pegar um cruzeiro, porque esse negócio aqui eu não quero para a minha vida, eu não vou. E a motivação de Jonas, gente, mais profunda, é que ele temia que Deus perdoasse aquele povo. Ele temia que Deus fosse bondoso com aquele povo, misericordioso com aquele povo. Ele não suportaria ver Deus abençoando os seus inimigos. E nós ainda não suportamos. Ainda hoje, o nosso senso de justiça, eu não estou dizendo que ele é desproposital, mas o nosso senso de justiça hoje nos impede, muitas vezes, de nos direcionar aos nossos mais hostis inimigos e apregoar-lhe o juízo de Deus, mas ao mesmo tempo a misericórdia de um Deus que manda o profeta trazer uma palavra de condenação, mas ao mesmo tempo sabe este profeta que se aquela palavra for recebida com temor, com tremor e com arrependimento, o Senhor voltará atrás. Então isso ele vai e pega um barco, e todo mundo conhece essa história, eu não vou me deter nessa parte. Essa a gente deixa para a escola bíblica das crianças. Quando ele entra naquele barco, começam a haver coisas estranhas dentro do barco. Aquele barco acaba indo para uma tempestade. O comandante manda diminuir o peso do barco, lançando as mercadorias fora, e nada consegue conter ali a instabilidade daquela embarcação, até que Jonas ali escondido, dormindo, né, ele confessa ali que estava em desobediência a Deus, e que aquilo, né, certamente era o motivo de toda aquela catástrofe. Um dos princípios prévios ao texto que nós vamos ler é que se a obediência é desagradável, quando ela não é seguida, nós acabamos trazendo influência maldosa, maligna para a vida daqueles que nos cercam. O desobediente, ele muitas vezes afeta a própria família. Observe que o uso de drogas em uma casa, ele afeta toda a casa. Observe que alguém perdulário, pródigo, que gasta tudo dentro de casa, afeta toda a casa. Aquele que não se cuida, aquele que se põe em risco, aquele que é desobediente, que é agressivo, aquele que não segue o caminho da obediência incômoda, ele traz muitas vezes reações ali, nos relacionamentos. E a desobediência de Jonas trouxe maldição para o navio inteiro. Então, jogaram ele no mar. E no mar, ele é engolido por um grande peixe. Inclusive, não muito recentemente, aliás, não muito longínquamente, saiu uma matéria sobre um pescador que foi engolido por um peixe. Por um grande peixe. E ficou lá, ou por algumas horas, um dia, salvo engano. Ora, tem cobra que engole gente. Deus escolheu, não, porque as pessoas acham que as histórias são tão, pastor, peraí, século 21, que fantasia o quê? Sucuri comeu uma mulher agora há pouco. Encontraram a mulher com 24 horas de morta. O que há de extraordinário aqui é a preservação da vida dele. E a boca daquele peixe significa túmulo. É o sinal que Jesus usa para falar da sua morte e ressurreição. Os 3 dias que Jonas passou ali, guardado no ventre da terra, na representação daquela espécie, daquele animal.
até que ele é lançado depois de 3 dias fora, e ele é vomitado em terra. A Bíblia não é clara aqui sobre para onde exatamente ele foi jogado, mas ele foi jogado de volta em terra firme. Ele foi à força. E aí tem um princípio que eu gosto de falar dele, ele é pitoresco, ele é engraçado. Se você não quer obedecer a Deus aprumado, você vai ser retornado ao caminho de Deus todo babado e com baba de peixe. Deve ser horrível. Ele foi lançado de volta para que ele pudesse cumprir. E ali é exatamente o que acontece no verso do capítulo 3. Vamos ler agora? Aí a gente lê o 3 para frente. Isso aqui é um sermão misturado com EBD. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem. Ordem, qual foi a ordem? Vamos ler comigo. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Em algumas traduções diz que era uma cidade importante, não só grande, mas importante, e era mesmo. Sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia. E proclamou as seguintes palavras: daqui a 40 dias, Nínive. Olha a palavrinha de amor que Jesus mandou para a cidade. Está faltando profeta para dizer esse tipo de coisa aqui, né? Todo mundo babando, todo mundo, parece peixe. Aí Jonas vai lá, olha a palavra que Deus manda para os ninivitas, gente. Vamos lá. O que é que ele diz? O que é que ele diz? Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Imagina eu chegar ali no centro da cidade de João Pessoa, se eu tivesse essa palavra, né? Ou você, ou qualquer um de nós, em João Pessoa, em São Paulo, em Campinas, em qualquer lugar. E ali para o Busto de Tamandaré, dizer, daqui a 40 dias, João Pessoa vai ser destruída, o Rio vai ser destruído, o Brasil vai ser destruído. Era essa a mensagem. Na verdade, como Deus não opera de maneira tola, nem inconsequente, nem injusta, seria essa uma condenação sempre, eternamente e santamente justa. Aqui entra, gente, o que lá no Novo Testamento, Paulo vai discorrer, ao dizer que o salário do pecado é a morte. O pagamento pelo pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a salvação em Cristo Jesus. Se a paga pelo pecado é a morte, Deus é justo ao nos enviar todos para o inferno. E eis aqui um mistério da teologia cristã. Quem é digno da salvação? Ninguém. Isso nos humilha, isso nos humilda, isso nos coloca no nosso devido lugar. O salário do pecado é a morte. Se Deus nos enviasse a todos para o inferno, Ele não era mau, Ele estava sendo justo. E muita gente não entende isso. E aqui eu volto para a problemática das relações sociais, políticas, intersubjetivas. Quando nós clamamos pela condenação de Deus e pelo juízo de Deus sobre o nosso inimigo e não lembramos que nós mesmos merecemos a mesma condenação, porque somos pecadores. Ah, pastor, isso é difícil de entender, eu sou tão bom. Tu que pensa. Tu que pensas. Nós somos maus. Muitas vezes as oportunidades na vida mostram como um display gigante o quanto nós temos uma natureza de difícil trato. Eu estava andando numa feira, aí me apresentaram um senhorzinho, né? Assim, todo arrumado, gravatinha. Aí ele me apresentou, isso aqui é pastor fulano. E eu estava assim, eu estava maltrapilho como hoje, assim, mal vestido, né? Uma cruzinha pendurada. Aí o cidadão apresentou, e esse aqui é pastor Sérgio.
O senhorzinho olhou para mim de cabeça aos pés assim, tipo, isso aí é um pastor? Tenho certeza. Eu acho que no íntimo gritou, misericórdia, Jesus, queima. Porque esses filtros, eles nos passam, se eles não foi, esse é o motivo de Jonas, eu acho que Jonas se achava muito bom. Eu acho que Jonas se achava muito macho, muito bom, muito justo, quando ele se comparava aos ninivitas. Por isso ele se negou a ir falar, com medo que Deus perdoasse os seus inimigos. E Deus vai e diz, proclama juízo. Eu acho que Jonas riu do lado direito e entortou o beiço do lado esquerdo. Porque ao passo que Jonas entendeu que Deus estava ali determinando o juízo sobre Nínive, ele sabia desde o princípio que Deus não resiste a um coração quebrantado, não perfeito, quebrantado, perdoado, perdoador, desejoso de aderência, compliance é a nova palavra, né? Um coração que deseja o compliance com o coração de Deus, com a palavra de Deus, com a norma, a ordem divina que traz beleza, que traz justiça a todos os entornos da vida humana. Então, olha só, ele manda, dizer isso. Vamos juntos, do verso 4 do capítulo 3, meu irmão. Vamos lá, verso 4 do capítulo 3. Vamos lá, vamos ler comigo. Jonas entrou na cidade e o que, gente? E a percorreu durante um dia, fazendo o quê? Proclamando, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Aí aconteceu aquilo que eu mais temia, me aconteceu. Aquilo que parecia impossível também, aos olhos dos ninivitas, aconteceu. Porque eles, no verso 5, a Bíblia diz, os ninivitas, o que, irmãos? O que? Creram em Deus e fizeram o quê? Fizeram o quê? Proclamaram jejum. E todos eles, do maior ao menor, vestiram-se com pano de saco. Diabo é isso, pastor? É carnaval? Não. Vestir-se de pano de saco, na cultura judaica antiga, na cultura do mundo antigo, em muitas nações, e banhar-se com cinza, representava exatamente um coração compungido, quebrantado, dolorido, arrependido. Ah, Deus, como falta isso no nosso meio. No meio dos santarrões, nós deveríamos vestir panos de saco. Encarar a nossa pequenez, a nossa maldade, as nossas iniquidades contínuas. Olhar para o outro, não à luz de uma comparação egoísta, mas saber que, conquanto sejam destinados ao juízo justo de Deus, são também fruto e destino da cruz que matou o nosso Jesus. Jesus morreu por aquele jovem que foi assassinado lá na Pensilvânia. Ele fez um ato terrível, mau. Sob o ponto de vista de se repelir uma injusta agressão, não havia outra alternativa senão aniquilá-lo. Isso é justiça. Isso é direito. A defesa da vida exige dureza. Nós temos que defender a vida, e especialmente a vida dos que não se podem defender. De maneira totalmente firme, rígida. Mas Jesus morreu por aquele cara. Quem sabe se antes de tomar aquela arma, ele tivesse ouvido algum versículo, ou alguém tivesse, de alguma maneira, dito para ele
que Jesus o amava e eventualmente ele não continuasse. Então aqui, gente, eu quero deixar bem claro, a morte de um agressor é justa. Mas a misericórdia de Deus para o pecado é um presente disponível para todos nós. O que é que a igreja faz hoje? Ela fica percorrendo entre os extremos de ser justa ou de ser misericordiosa. Não, justiça e misericórdia caminham de braços dados, de mãos dadas, não se excluem. Se você não aceita o convite ao arrependimento, então terá que aceitar mesmo sem querer a justiça. É por isso que Deus condena a humanidade, pois ela renega o Salvador. Ao morrer na cruz, Jesus nos substituiu, para que Deus trocasse a justa condenação pela imerecida graça. E ao que parece, Jonas tinha uma noção do quão Deus é justo, mas o quanto ele, ao exercer misericórdia, poderia perdoar os seus maiores inimigos. E aí a gente continua e diz aqui, ó: cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. E todos clamem a Deus, vamos lá, deixem os maus caminhos e lembram-se de historicamente os ninivitas serem conhecidos como o povo mais violento do mundo? Como seu primo? Ou como você? Violentos, deixem a violência. Talvez, olha o que o rei, eita, quem disse isso foi o rei. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Aqui eu tenho a comparação entre um Jonas que representa o religioso implacável e um rei mau que pede a graça de Deus embora sem se confiar nela. Ao dizer, talvez Deus volte atrás em seu julgamento, o rei de Nínive está sendo um representante para uma geração como a nossa, que peca, droga, sexo, corrupção, adultério, pornografia, mas peca confiando na graça. O rei mau sabia que era mau, sabia que não merecia a graça e disse: mudemos de vida, vistamos pele, roupa de saco, nos cobramos com cinzas, sentemos sobre as cinzas, mas não confiemos, não nos estribemos em uma graça barata. Tendo em vista o que eles fizeram, verso 10, aí aqui vem a virada. E como abandonaram os seus maus caminhos, Deus o que, irmãos? Deus arrependeu-se e não os destruiu como tinha ameaçado. A palavra arrependeu-se aqui no nosso vocabulário, ela tem mais um sentido de arrepender-se do mal. Mas não é esse o sentido do arrepender-se traduzido para o texto. Arrepender é mudar a sua decisão. Esse é o sentido. Deus mudou a sua decisão.
e não os destruiu como tinha ameaçado. Aí nós vamos ver agora, gente, como a graça opera, como nós somos maus, como Deus é bom. E nós vamos ver a razão que deve nos guiar no último verso desse capítulo 4. Vamos ler rapidamente. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso. E o que, irmãos, como era de se esperar? Enfureceu-se. Isso é a cara do ministério pastoral. Às vezes chega uma pessoa aqui, pai, mas eu não quero essa igreja, não. Por quê? Tem um cabra safado ali, rapaz. Ele acabou com minha vida, e não sei o quê, me deixou dívida, não sei o quê, sabe, me humilhou, e está ali levantando as mãos. Bem, eu sei que tem muito pilantra que vem levantar a mão na igreja só para disfarçar. E para enganar pastor. Já vi de tudo. Vamos lá. Ele orou ao Senhor. Verso 2. Olha o que é que diz. Aí ele vai fazer aquela oração, sabe, do profeta atraído por Deus. Bicho mais leso. A oração dele. Olha a oração do profeta Jonas. Ele orou ao Senhor. Vamos lá, gente. Vamos fazer a oração que a gente sempre faz. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo. E eu fiquei com raiva disso. Estou com ódio que o dólar baixou. Porque isso atrapalha meus planos políticos. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és de Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois voltas atrás, te arrependes. Aí no verso 3, agora, Senhor, estamos acabando um livro, estudando um livro todo, em uma hora. E eis que te digo, não Deus, lê esse livro, varão, varoa, tu vai precisar dele essa semana. Oh, glória! Verso 3. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Taca, bicho. Olha mesmo. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria, meu filho? Que raiva é essa? Por que você está brabinho? Que amostramento é esse? Que conversa é essa? Que raivinha é essa? Está sofrendo porque eu promovi seu inimigo? Está sofrendo porque eu aumentei o salário dele? Está com raiva? Que raiva é essa? Você tem alguma razão para essa fúria, Jonas? Você tem alguma razão para essa fúria? Porque eu estou abençoando aquele seu inimigo, porque ele me buscou. E porque eu também quero te ensinar os meus métodos, que não são métodos dentro da sua lógica restrita, reduzida, egoísta, devida. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu, não diz na Bíblia não, mas eu estou fazendo a relação, entortou o beiço, sentou-se, vamos ler comigo no verso 5, num lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Ficou só vendo assim, ô Senhor, não... Acaba com ele, Senhor. Volta atrás de novo, pela terceira vez. Ele ficou, armou a arquibancada, saiu de cena. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas. Uma plantinha. Fez crescer uma planta para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria. Aí Deus olhou, tu está feliz já, vai?
Tu está feliz? Tu está feliz pela plantinha? Para dar sombra à sua cabeça e livrar do calor que deu grande alegria a Jonas. Verso 7, mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Os nossos pequenos afetos egoístas, a nossa falta de propriedade, prioridade com aquilo que realmente interessa. Deus pode testar as prioridades da nossa vida, tirando de nós aquilo que é um Deus, aquilo que nós damos a maior importância, mas que não tem comparativamente a importância que nós damos. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. Deus inverteu o ar-condicionado. Botou o compressor para dentro do quarto. E a evaporadora para fora. Eu ouvi a expressão, né? Eu inventei hoje, agora. Deus inverteu e botou o compressor para dentro do quarto. E mandou calor. Ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer. E disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Eu disse, mas rapaz, tu está querendo morrer porque está com calor e perdeu a plantinha? Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, eu tenho. Eu estou furioso. Ao ponto de querer morrer. Dramático nada. Quero morrer. Pitizeiro esse Jonas. E é dessas qualidades de gente que a gente tem na Bíblia. Uma vez eu disse, gente, não se espante com a Bíblia não. A Bíblia não é a história de homens certos, perfeitos. A Bíblia é a história de homens e mulheres maus, mas de um Deus bom. Então você é mau. Deus é que é bom. Diga, eu sou mau. Deus é que é bom. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite morreu. Por que você está com pena dessa planta? A banda pode subir. Numa noite ela nasceu, na outra ela morreu. Tu está com pena dela, Jonas? Tu não plantou, tu não regou, tu não fez crescer, tu não deu água, tu está só usufruindo da sombra. E tu estás com um apego desse jeito por algo que tu não participaste da sua criação, da sua concepção, da arquitetônica da vida dessa árvore que eu elaborei nos meus planos criacionais. Ela ser assim, 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 a galha assim, a folha assim. Você não participou de nada, meu filho. Você sentou, usufruiu e agora está irado porque ela morreu. Esse é o problema. Quando nós direcionamos equivocadamente nossos afetos para aquilo que nós resolvemos valorar e dar valor e esquecemos as coisas que têm um valor intrínseco e muito mais importante para nós, como cristãos, como a justiça, a misericórdia, o amor, a graça, a verdade, o justo juízo, a importância da vida humana, desde a sua concepção até o seu último suspiro, a compreensão de que o outro não é o diabo, pelo amor de Deus. Se eu for jubilado dessa igreja, o Senhor me levar, e essa comunidade não entender que o outro não é o diabo, ainda que seja mau e mereça juízo, mas continua digno, pois foi feito por princípios criacionais, a imagem e semelhança de Deus. Eu estou frito, eu não ensinei nada para vocês em uma sociedade polarizada. Faça suas escolhas. Você não vai para a urna escolher deuses.
ou ídolos. Você não faz uma escolha social para escolher entre o céu e o inferno. Isso é maniqueísmo. Você está infeliz porque uma árvore sem espírito, algo que não se move, algo que é aí um ser importante, mas na gradação das ordens, né, das excelências, da hierarquia dos bens, é um vegetal. Quantos matam e morrem por causa de um automóvel? Quantas famílias não estão separadas por causa de dinheiro? Lembro-me de uma história da minha infância e adolescência, em que uma criança de 2 anos pegou algo pontiagudo e foi até o carro do pai recém-comprado, arranhou. E o pai o espancou nas mãos de maneira tão violenta, a ponto de ter que amputar. E a criança chegou para o pai e disse: pai, eu prometo que se o senhor me der outra mão, eu nunca mais vou arranhar seu carro. Para onde nós estamos indo? O que nós estamos fazendo da nossa vida? E aí o Senhor conclui, o nosso Deus conclui com os versos finais, que dão todo o desenho, a arquitetura do livro e da lição moral, espiritual, teológica, se resumem a esses 2 versos aqui. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. Ou seja, isso aqui é uma metáfora para o certo e o errado. Você escolhe de que lado você quer colocar o certo e colocar o errado. Mas não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. Além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena, ter misericórdia dessa grande cidade? Não deveria eu ter misericórdia do Brasil, a despeito de quem se senta em Brasília? Não deveria eu ter misericórdia e amor por um povo que eu criei? Não deveria eu estender a minha mão misericordiosa sobre os seus inimigos? Não me alegra julgá-los. Eu não os fiz para o fogo. Eu os fiz para a glória, mas os julgarei. Não com alegria. A justiça de Deus não é vingança, é justiça. A nossa justiça é geralmente vingativa. Deus julga, porque o juízo e a condenação é a consequência da quebra da ordem das coisas. E a maior prova que Deus não se alegra com a destruição Ele entregou o próprio Filho.
para ser o pagamento pela justiça necessária para que Ele pudesse nos aplicar a graça imerecida. Que o Senhor nos abençoe, hoje e para sempre.